Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um Na Cena e hoje eu vou fazer um episódio especial sobre teorias de Anéis do Poder. Já podemos começar a teorizar. Episódio 1 e 2 já está por aí e vai ter spoilers. Poucos spoilers, mas vai ter spoilers, porque não dá para falar sobre teorias sem dar um pouquinho de spoilers. Tá bom? Então, vem comigo. O que todo mundo que assistiu Anéis do Poder, a série do Senhor dos Anéis, episódio 1 e 2, quer saber quem é o estranho. Quem é o homem meteoro, o homem que veio do céu. A internet tá bombando, muita gente achando que ele é o Gandalf. Gandalf o Cinzento, Mithrandir, um Maia, um Istari. E eu posso dizer para vocês que ele não é, tá bom? Por que ele não é? Apesar do visual meio parecido, né? O ator fisicamente tem alguns traços que lembram o Ian McKellen, né? A barba, o tipo de cabelo, né? A roupa, as formas como ele é filmado, a decupagem de câmera, algumas atuações, posicionamentos ali, lembrarem bastante algumas cenas do Gandalf, especialmente em A Sociedade do Anel, né? Eu acredito que não seja. Basicamente porque o Tolkien disse lá atrás que os Istares, que são os magos da sua mitologia, eles não vinham, eles não chegaram na Segunda Era, eles chegaram a partir da Terceira Era. Ou seja, os Istares, os magos, vieram a partir da Terceira Era. Então não tem como ser o Gandalf. A não ser que eles mudem muito o canone, que eles mudem bastantemente a história dos livros. Ainda existe uma hipótese dele ser um dos Istares, um dos magos, tá certo? Porque em uma entrevista o Tolkien disse, muitos anos depois, que os magos azuis, que nunca são mencionados no Senhor dos Anéis e são mencionados muito pouco nas suas mitologias, eles vieram antes, na Segunda Era, para ajudar a combater o mal, quando o início do mal estava se instaurando na Terra-média. Então, existe uma chance de ser um dos magos azuis, tá? Mas eu ainda acredito que não seja nem o Gandalf, nem um dos magos azuis. Beleza? Sauron. Será que pode ser o Sauron? Bom, na série, né, no prólogo e durante toda a caçada da nossa querida Galadriel, ela diz que o Sauron está lá. E ele já esteve lá. Ou seja, já mostrou ele lá e para ela ele ainda está lá. Então, por que ele iria para lá de novo? Por que ele ia chegar lá? Para ele chegar lá, ele teria que ter saído de lá. Se ele tivesse saído de lá, para onde ele teria ido? Para Nárnia? Pois bem. Então, se ele tivesse ido para Valinor, provavelmente alguém saberia. Então, eu acredito que, como o Sauron já esteve e está na Terra-média, ele não é um homem meteoro. Porque ele não precisaria chegar de novo, correto? Então, é só pensar. Então, não é o Gandalf, não é o Mago Azul, não é o Sauron. Quem será que é? Existe um personagem que as pessoas não falam muito, justamente pelo formato dele, né, pela presença física, pela forma física dele, e esquecem da forma física que ele veio, como eles vinham para a Terra-média, como eles vinham para se mostrar, como eles se transformavam. E eles também eram Maia, o Maia corrompido pela escuridão, né?
podemos ver nessa cena que as falas, a trilha sonora, né, as coisas vão ficando escuras, vão ficando mortas relacionados a esse homem estranho. Tá? E também o fogo que o envolve não é um fogo quente, não há calor, só há gelo. É um fogo gélido. Tá? E quem domina o fogo? Os Balrogs. Os Balrogs. Então, meu amigo, esse homem é um Balrog. Porque o Tolkien disse lá atrás, Balrogs viam em forma física de homens altos, grandes homens, que dominavam o fogo e as sombras. E ainda usavam chicotes, geralmente de fogo. Então, meus camaradas, é o Balrog. É o último dos Balrogs. É o Balrog que é a sina de Durin, que vai tocar o caos em Moria e que depois Gandalf irá levá-los para os confins do mundo e ó, tacar-lhe pau. Pense comigo, é um personagem muito interessante de ser criado, porque não tem um background, não tem uma história, né? É um personagem importante e relevante na mitologia, porque ele vai enfrentar um dos personagens mais cativantes, poderosos e interessantes. Ele é um grande servo de Sauron. Os Balrogs eram servos da escuridão, de Morgoth também. Então, tem tudo a ver com a série, tem tudo a ver com a história. Né? Você poder criar algo novo e algo inédito, e algo com base na mitologia. E vale lembrar que no trailer mais incrível, aquele trailer da CDC, da San Diego Comic Con, aparece o Balrog, tá bom? E se você reparar bem, é um Balrog com a mesma feição do Balrog da Sociedade do Anel do Peter Jackson. Agora, uma nova teoria que eu estou pensando e pensei muito aí nesse fim de semana. Quem é o tio? Tio, o filho de Bronwyn. Por que ele acha uma espada das trevas, uma espada de Morgoth, Sauron, orcs, uma espada com a escuridão? Nesse núcleo dos povos do sul, nós sabemos que eles serviram a Sauron. Né? O rei deles era Sauron. Então, eles também não têm um líder. Você pode ver que eles não têm um líder. Mas lá na frente, na história, nós sabemos que vão ter líder esses povos humanos que serviam a Sauron. Né? E esse garoto, ele já tem uma ligação muito forte com essa espada negra. Né? A lava, o sangue dele vira uma lava que toca a espada, que começa a regenerar a espada. Né? Ele enxerga o olho de Sauron, né? Uma arca de Sauron. Né? Ela se conecta com ele. Então, assim, eu acho que ele tem muito potencial como personagem de criar-se ali uma versão dos Nazgûl, né? Um personagem que vai vir a ser o Nazgûl. Ele começar corrupto, né? Se corrompendo por questões da espada, transformando ele numa pessoa ruim, correto? E, de certa forma, ele vai se tornando pior a cada vez mais pela influência do Sauron e da espada, né? Até que ele ganha um anel, né? Sendo um rei, ou um líder, ou um feiticeiro, né? Podendo vir até ser o rei bruxo. Né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? É muito cedo ainda, mas eu acho que tem grande potencial, porque é um personagem importantíssimo, o Rei Bruxo, importantíssimos são os Nazgûl na história, e a gente está vendo não só construir o lado bom, mas tem que construir o lado ruim também, né? O Sauron precisa de servos, né? Precisa de grandes personagens para estar ao lado dele
né? Como a gente sabia que existia, né? Então, eu acho que tem coisa aí. Por último, eu fiquei pensando também que não é mencionado o pai, né? O pai do menino fugiu, sumiu. Os caras até brincam, né? Um amigo dele até zoa ele. Pô, pai sumiu porque sua mãe fica falando aí com o elfo e tal, não sei o que lá. Quem será que é o pai dele? Né? Será que ele tinha alguma ligação direta com Sauron? Né? Será que ele era algum rei ali da região? Algum lorde da região? Ou mais, será que ele não é o Halbrand, aquele homem que fugiu e que está com a Galadriel lá do outro lado? Será que ele não pode vir a ser o pai do tio? Teria uma ligação, né? E a gente percebe que ele tem um passado dramático, né? Pelos trailers, pelo que já foi passado. Então, será que ele não pode ser? Veremos nos próximos capítulos. Vocês aguardam aí, comentando aqui embaixo, se inscrevendo aqui em cima, colocando o sininho, dando joinha. E vamos seguindo. Um abraço.